Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 14 de março de 2026. O tema de hoje é bastante profundo, porque trazemos aqui algumas orientações, algumas informações que nos são passadas nos momentos atuais sobre como cada um vai acionar as novas tecnologias. Nós sempre esperamos que os outros nos tragam as tecnologias, que os outros nos tragam as soluções, que os outros resolvam os nossos problemas. Enfim, a terceirização comum na terceira dimensão de consciência. Mas estamos indo para uma dimensão de consciência acima da terceira. Já estamos acessando temporariamente, mesmo encarnados, quartas dimensões, quintas dimensões, faixas, na verdade, de quarta, quinta, sexta e, em alguns casos, até sétima dimensão de consciência. E na medida que a nossa consciência se expande, nós não precisamos mais que ninguém nos ampare, que ninguém nos assessore, porque a nossa consciência ela é autônoma, ela se basta por si mesma. Nós poderíamos dizer que o tema de hoje se resume numa frase: as novas tecnologias serão acionadas pela consciência. E tem uma razão para isso, porque não vai haver ninguém, nenhum ser humano, que vai dominar, controlar quem quer que seja, e não vai haver também nenhuma consciência que permaneça dependente dos outros. A consciência, a partir já da próxima etapa, da quarta dimensão acima, e vamos falar da quinta, porque a quarta também era parte da terceira dimensão, embora agora seja um corredor para as almas que ainda permanecem encarnadas. Uma passagem rápida, uma travessia. Nós estamos paulatinamente recebendo consciências mais elevadas que reforçam a nossa consciência particular e ativa essas frequências para a elevação. Mas é preciso se permitir, porque muitos ainda resistem às mudanças. E já dissemos aqui tantas vezes que a resistência é a causa da maioria das nossas dificuldades, inclusive das nossas doenças, dos sintomas desagradáveis, do nosso sofrimento de um modo geral. Na nova terra não haverá sofrimento nem dor, porque não haverá resistência mais. A nova terra deve estar totalmente implantada dentro de 3 décadas. Mas nós temos essa fase de 3 décadas ainda para cumprir dentro deste final de transição. É preciso compreender isso. Eu vejo ainda, obviamente que aqui esse grupo que me acompanha já tem um esclarecimento mais alargado, mas ainda assim surgem pessoas, e é muito seguido isso, que têm questionamentos que nós já falamos há 7, 8, 10 anos atrás ou mais. Estamos aqui fazendo uma continuação de orientações. É como uma caminhada, passo a passo. É óbvio que aquele que entra no meio do caminho não pegou o primeiro trecho, falta aquela base, mas todos os trabalhos estão disponíveis gratuitamente, seja aqui no YouTube nos últimos anos, seja lá na página do Facebook, que eu tenho desde 2008, mas as mensagens começaram ali por 2013, 2014.
São muitos milhares de mensagens. E elas vêm seguindo uma ascensão, de acordo com as nossas consciências também. Até porque é uma coisa lógica, se a nossa consciência não se expande, não recebe novas orientações, porque ela não absorve. Ela precisa se expandir para agregar novas informações. As consciências humanas que não se expandem não estão aptas, não conseguem compreender certas informações que chegam para consciências que já estão um pouco mais alargadas. Compreender isso faz com que nós façamos algum esforço, pelo menos, o mínimo necessário. E eu diria que esse esforço nem é um esforço, é apenas uma permissão. Permitir-se. Não resistir. É muito impressionante pessoas que têm até um grau de cultura bastante elevado, mas que estão tão fechados na sua caixa de Pandora que não conseguem ver além da parede. Essa consciência biográfica, o nosso cérebro, a nossa capacidade mental, ela não é nada. Quando a alma desencarna, o cérebro vai, junto com o corpo, se decompor. O que fica realmente são as nossas experiências, os novos conhecimentos que se agrega em cada encarnação e que fica então se informando uma caixa de consciência que nós chamamos de subconsciente. O subconsciente agrega todas as experiências de todas as nossas encarnações e ela faz parte da bagagem de alma, porque nós vamos agora, no início já da nova Terra, lembrar de todas essas experiências, o sentir de cada situação, de cada ação, praticada ou sofrida. Aquilo que nós chamamos de novas tecnologias começam agora a surgirem no horizonte. Em breves tempos, elas serão implantadas, já algumas já estão sendo. Mas existem tecnologias que elas são trazidas como informação através da luz, que nada mais é que consciência mais elevada, que vem agregar na nossa consciência ainda limitada. As novas tecnologias vão trazer a oportunidade para que possamos fazer nessas 2 ou 3 décadas finais da transição os ajustes para as mudanças da velha Terra para a nova Terra. Não é possível acontecer um evento grandioso em um momento único, porque nós não teríamos capacidade de absorver tudo. Então as coisas vêm, como eu sempre digo, a conta-gotas. Vai acrescentando, pouco a pouco. E no passar dos dias, dos meses e dos anos, nós vemos como a nossa consciência se alargou. Ou será que é preciso provar isso se você mesmo pode observar? Veja as mudanças que você já fez nos últimos tempos. Determine um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E veja por você quanto você andou, o que você era e o que você se transformou. E imagina o que vai vir agora daqui para frente. É claro que aquele que não acompanha os trabalhos aqui, cai aqui, como eu digo, de paraquedas, às vezes nem lê o texto quando é escrito, ou então não escuta nem 5% do áudio, e já não se sente alinhado. Então ele não concorda. Por quê? Porque ele não se abriu, ele não está pronto para aquela informação. Não é que para ele não serve, é que ele não está à linha do tempo necessário para absorver a orientação, a informação. É natural.
Ninguém vai criar uma violência consciencial contra si mesmo. Cada um vai agregar aquilo que se alinha dentro da sua capacidade de absorver. Essas últimas 2, 3 décadas vão ser realmente interessantes. Teremos tecnologias avançadas, muitas que já estavam aqui, mas estavam suprimidas porque não davam lucro para o sistema. Temos sim informações há bastante tempo que só nos Estados Unidos da América mais de 7.000 patentes foram engavetadas, todas que poderiam trazer a libertação imensa para a humanidade. Existem outras em outros países, então são muitos milhares, mas essas já foram desenvolvidas pelos humanos. Vão começar a surgir porque vão ser disponibilizadas. É um tempo final de transição, precisa dessas tecnologias. Já é tarde, mas ainda assim há tempo. Virão tecnologias de outros mundos, trazidas pelos irmãos galácticos, porque os humanos ainda não desenvolveram tais tecnologias, e elas virão para ajudar. Estamos, de fato, nos preparando para o início definitivo da nova era. Como eu disse, a nova era não pode surgir de um dia para outro. A transição planetária tem uma duração aproximada de 3 séculos. Começou por volta de 1750, fecharia, então, essa janela de tempo por volta de 2050. Mas é mais provável que ela se aproxime do 2060, porque 3 séculos não são exatamente 300 anos exatos, são uma estimativa. Uns anos a mais ou a menos não fazem diferença num tempo tão elástico. Temos uma mensagem lá dita pelo Chico Xavier, que seria 2057, era um palpite dele. Então, o ano não importa, o que importa é que vai chegar, e está muito próximo. Não vamos ficar esperando um dia, porque não é como um horário de trem, e naquela estação está estipulado para tal hora e tantos minutos. Nós temos uma certeza, o tempo está chegando. Precisamos nos preparar, há tempo ainda. Por isso essas 3 décadas que ainda faltam. Olha como estão surgindo novidades, embora ainda são escondidas de propósito. Mas quem se permite sair daquela mídia controladora já entende muita coisa e sabe de muita coisa. O saber é uma oportunidade que cada um se dá. Se não quer, não tem problema. Não vai atrapalhar o movimento do planeta, a transição planetária e nem a ascensão das almas que se propõem a ascensionar. Nós não dependemos dos outros. Nunca, jamais vamos depender de alguém, porque consciência não depende de outra consciência. Uma consciência, ela se alarga gradativamente por si só, independente do que está ao seu redor. Porque são programações de planos divinos para os mundos e para as almas que habitam os mundos. Este preparo agora já foi dito tantas vezes e vamos repetir aqui mais uma vez. Ele traz coisas impressionantes e que fogem do controle daquele grupo dominador. Por quê? Porque senão nós não atingiríamos o final e o começo de um ciclo. Quando a limpeza começou a ser feita aqui no planeta Terra, ali por
volta de 2016, as entidades extrafísicas que nunca encarnaram na Terra, que eram realmente os senhores das trevas, os legítimos arcontes, foram removidos gradativamente. E aquela hierarquia malévola foi sendo levada definitivamente embora do planeta Terra, começando pela cabeça da pirâmide e descendo até chegar no umbral grosso, onde estavam as entidades humanas desencarnadas que se compraziam no mal. Uma vez limpo o umbral grosso, e aqui reforço mais uma vez que os umbrais não foram limpos, como alguns imaginam, existe umbral médio e alto, ainda habitado, mas não oferece nenhum problema para a transição planetária. O umbral grosso, sim, era umbral trevoso. Esse foi limpo, mas a limpeza dos humanos encarnados, que são aqueles que ainda estão no comando das posições, aqui no comando do planeta, são os representantes dessas entidades que foram levadas. E eles ainda estão em seus cargos, muitos deles. São posições estratégicas em todos os ambientes, em todos os sistemas, isso desde uma pequena comunidade até um país importante, quiçá até no controle do planeta. É um complô sombrio, uma grade que precisa ser removida, e ela está sendo removida. É preciso remover essa grade para que as tecnologias venham definitivamente, principalmente as novas e as antigas que foram aprisionadas, engavetadas, que possam ser liberadas, porque são eles que seguram essas tecnologias que poderiam favorecer a humanidade numa forma que nós não temos nem condição de imaginar. Tamanha seria a ajuda dessas tecnologias. E mesmo assim tem pessoas que defendem esses dominadores, mal sabem o quanto elas estão lutando contra si próprias. A permanência da dor e do sofrimento para si mesmas e para os outros. Mas são aquela torcida que ela é organizada para fazer barulho durante um jogo de futebol. Precisa dar um entretenimento para aqueles que estão meio sonolentos. Então eles animam aquele grupo de uma forma para distraí-los. Essas tecnologias que virão, elas têm um segredo. Porque as pessoas dizem, não tem problema, quando chegar o sistema financeiro quântico, quando vier as medbeds, todos vão receber os benefícios. E sim, esses sistemas novos para a nova Terra vão atender todos. Será realmente para todos e não para um grupo de controladores. Mas como já dissemos, se viessem agora, aonde elas iriam parar? Enquanto não for limpo esse sistema de controle, de domínio do planeta, iriam parar novamente nas gavetas, onde foram parar as outras. Quando não é para uso próprio deles, não serve para ninguém. Por isso as coisas precisam estar alinhadas. É preciso preparar o terreno. Ninguém constrói algo sólido num terreno instável. Falta muito pouco, diria mais alguns anos, poucos anos. Esta década, entre 2020 e 2030, vai terminar essa limpeza. Espero que o quanto antes termine essa limpeza, porque quanto antes terminar essa limpeza, essa remoção desses dominadores, mais rapidamente as
tecnologias serão disponibilizadas. Mas mesmo sendo disponibilizadas, olha o que vem de informação. Aquela pessoa ou aquelas pessoas que defendem com unha e dentes esses controladores da humanidade, mesmo sendo simples mortais, pessoas comuns, será que elas terão acesso imediato às tecnologias, se elas lutaram tanto contra? Alguém diz, mas daí Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é caridoso. Sim, a consciência que chamamos de Deus é extraordinariamente benevolente. Mas cada um tem as suas escolhas. Aquele que procura fazer o mal ou defender o mal vai ter o resultado de acordo com as suas ações, como disse o próprio Cristo, a cada um segundo as suas obras. E é justo. Então, a grande informação que eu diria está aqui, chegando. Como vai ser aplicado essas novas tecnologias? Como serão absorvidas de acordo com o que é justo, o que é realmente justo? Porque a justiça divina é justa, ela não favorece e nem desmerece quem quer que seja. Aí vem a informação. Eu já tinha recebido algumas vezes isso, mas muito assim pontuais e sem muito esclarecimento. E não me trazia muita certeza para colocar aqui para vocês. Mas agora as coisas estão clareando e dá para fazer um parâmetro exato. Alguns anos atrás já tinha recebido uma informação que dizia assim: o sistema financeiro quântico, ele é realmente protegido de qualquer tentativa de fraude. Ele é imune. Impossível alguém fraudar. Qualquer acesso aos benefícios, porque o sistema financeiro quântico vai trazer a prosperidade para toda a humanidade. Finalmente, nós não vamos mais ver um grupo grande trabalhando para que todos os recursos caiam sempre na mão de um grupo pequeno, como aconteceu até aqui. Como isso vai acontecer? Através de uma senha. Mas não uma senha de números, de letras, de palavras. Uma senha que está na consciência de cada um. Alguma vez alguém provou que pode enganar a sua própria consciência? Isso é impossível. Você pode enganar todo mundo, ou um pequeno grupo, ou uma pessoa apenas, através de palavras, de atitudes, de ações. Mas você não engana a consciência dos outros e também não engana a tua consciência. A tua consciência sempre vai te dizer a verdade. Lembrando que consciência não é a mente. A mente é uma coisa, a mente é o cérebro pensante. A consciência é o sentir lá no fundo da tua alma, do teu coração. Aquele sentimento que é puro, que é a luz, que é a centelha divina da fonte criadora. Aquilo não tem como corromper, porque ela é pura luz, mesmo sendo uma centelha. Então, a consciência sabe sempre se aquilo que tu está fazendo é justo, é correto, é legal. Então você acessará os teus recursos disponibilizados quando a tua consciência estiver alinhada. Está lá disponível. Mas você não acessa porque você sabe que você não merece. Então você acessa porque tem consciência que é merecedor. Mas não é vontade de querer, é consciência pura. Vamos deixar isso bem claro. Querer todo mundo quer.
E aí vem as transações através do sistema, não só acesso aos recursos, as transações. Ninguém vai receber nada que não seja lícito e ninguém vai retirar nada que não seja de uma forma de troca lícita. As movimentações não vão mais acontecer dentro das falcatruas como conhecemos hoje, das corrupções, dos roubos, de coisas negativas, práticas negativas. Isso simplesmente vai ser impossível. O acesso e as movimentações são a prova de fraudes, porque são consciências. Aí vem as medbeds. Sim, as medbeds vão ser disponibilizadas neste tempo final da transição, porque depois na nova terra não vão mais ser precisas. Na nova terra não vai ter mais nenhum problema de doença, o corpo não envelhece. Então ninguém vai ter dificuldades, ninguém vai ter problemas de visão, de audição, de sistemas digestivo, circulatório, respiratório, nada. Tudo vai ser saudável, porque a nossa energia é outra. O corpo será cristalino, não mais carbono. Mas tem esse tempo final, a partir de agora. Agora, este ano, ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, nós vamos ver as tecnologias serem disponibilizadas. E aí nós vamos ver que nem todos podem acessar. Aliás, já tem gente acessando essas tecnologias, mas são ainda poucos e não está sendo mostrado para não criar um tumulto. Porque tem gente que não tem paciência e tem gente que acha que tem o direito. Só acha que tem o direito porque não faz nada para ter o direito. E a justiça é justa quando ela vem do alto. A justiça dos homens não vai valer absolutamente nada para os novos tempos. Tanto que não vai precisar. Na nova terra não terá soldados, não terá juiz, não terá promotor, nem tribunais. Não é preciso, nem advogados. Não vai precisar. Na nova terra não vai ter nada disso. Não vai ter nem governantes. Vamos começar a entender as coisas, senão vamos ficar com alguns problemas, às vezes, não digo problemas de saúde nem de consciência, mas dificuldades para nos enquadrar naquilo que está vindo, porque é preciso entrar nesta onda, fazer parte disso. Então as medbeds, elas serão a cura daqueles problemas agora no final, nestas 2, 3 décadas finais da transição. Vamos colocar 3 décadas, 2030, 2060, para ficar mais bonito. A consciência vai dizer, você merece ser curado. E ela vai dizer também, você não pode ser curado, porque você ainda está pagando as contas devedoras dos teus crimes, dos teus atos, das tuas ações. Daquilo que você construiu de negativo, é preciso expurgar isso. Mas não precisa ir até o fim da vida e nem até o fim da transição. Na medida que as consciências se alinham, isso cada um faz por si, ninguém vai impor nada. Essa é a grande sacada, ninguém vai impor nada. É tão natural. Tem gente que tem só uma mente culpada de certas coisinhas pequenas que criou em vidas passadas ou nessa vida e se culpa. O que acontece? Ela não prospera. Não tem sucesso nos relacionamentos, não tem sucesso na sua profissão, a vida não flui. Não tem abundância, na verdade, não tem prosperidade. Por quê? Porque ela se culpa, ela não se acha merecedora. Isso acontece com muita gente, mesmo que não saiba. É uma questão de consciência. Se a pessoa começar a pensar, sim, eu fiz algo errado, mas foi uma experiência, aprendi aquilo lá, eu sei que não devo fazer, tá resolvido. Quando a pessoa chega nesse ponto, ela está curada. Ela deixa de se culpar, e aí ela se acha merecedora, e aí a prosperidade vem.
Se isso acontece nas pequenas coisas cotidianas, vai acontecer também em referência às grandes novidades, às grandes tecnologias maravilhosas que estão vindo, seja no sistema financeiro quântico, seja nas bad, seja em qualquer outra coisa. Então, as novas tecnologias serão acionadas pela consciência. É o tema de hoje. As curas. Antes das med-beds, nós já podemos fazer. Quando nós damos o comando para as células, nós já podemos fazer isso agora, sem as med-beds. Mas quem é que consegue? Aquele que tem uma consciência limpa, pura, amorosa, porque aquela consciência perturbada, malévola, não tem a mínima frequência nem para curar as suas próprias células. Porque todo o processo chamado de milagre, que não é milagre, mas sim uma capacidade de cura, de criação, ela precisa ter o ingrediente principal, que é o amor. Eu diria o amor incondicional, a compaixão e o respeito. São os três pilares. Mas nós temos o exemplo do Cristo na época dele. Ele tinha a intenção amorosa. Por isso ele conseguia os milagres. Se nós trabalhássemos mais a nossa parte amorosa, respeitosa, compassiva, nós poderíamos fazer os milagres já agora. A nossa consciência já está se preparando para a nova terra, portanto podemos já fazer muita coisa que ainda a gente não acredita. Essas curas, esses benefícios para si e para os outros, é sempre a possibilidade que é acionada pela consciência. Os bons terapeutas holísticos conseguem ajudar as outras pessoas porque elas colocam, essas pessoas terapeutas são realmente preparadas. Não é a tecnologia que cura. A tecnologia ajuda um pouco, dá firmeza, mas o que cura é a intenção amorosa. A frequência, porque tudo é frequência. E a intenção amorosa é uma frequência positiva, vai positivar a energia de cada célula. As células são fantásticas, elas têm um universo dentro delas. Elas são atômicas, como tudo. Nós somos um átomo semente divino, como consciência superior, ou eu superior, ou espírito. Mesmo dividido em superalmas, almas e fractais, mantemos a nossa condição de átomo semente divino. E então as nossas células também são atômicas. E elas compõem as vísceras e os órgãos, constituem o corpo físico. É física quântica. Não tem o que discutir. Quando nós chegarmos agora nos próximos anos a começar a replicar as coisas, a cocriação da nossa própria comida, o alimento, a nossa vestimenta, utensílios, qualquer coisa. A replicação chamada de a primeira forma de materialização da luz, a energia taquiônica, os táquions. Isso é possível e sempre foi, mas nós precisamos compreender que nós temos essa capacidade da cocriação. Se tudo que existe é proveniente da luz, nós podemos usar essa luz, manipular essa luz para o bem. Para o mal, não, porque não é possível, não é permitido, mas para o bem. A luz que cria o animal, que depois é abatido para consumo, a luz que cria a planta para produzir o fruto ou o grão, ou a verdura, o hortifruti granjeiro, de um modo geral,
nós podemos produzir já no prato pronto através da luz, sem precisar plantar, sem precisar abater, sem precisar destruir. É esta tecnologia que está chegando. Mas como fazer isso, se não pela consciência? As novas tecnologias serão acionadas pela consciência. Vamos guardar esta frase. A consciência perversa não pode criar nada, porque a sombra não cria. A consciência de luz tudo cria. E é esse o tempo que nós estamos começando agora a compreender e viver e passar adiante, porque é uma travessia. E vai se tornar permanente já na nova terra, sem retrocesso. As oportunidades vão chegar para todos, mas é preciso ter a consciência limpa, elevada. Querer, todos querem. Poder, depende de cada um. Depende do esforço de cada um. Todo mundo que entra em campo para uma disputa esportiva quer ganhar. Todos. Ninguém entra em campo sem querer ganhar. Mas a gente sabe que sempre ganha aquele que se esforça mais, a não ser que haja uma intervenção, como às vezes acontece. Infelizmente, sempre tem interesses escuros por trás de tudo. Mas, normalmente, aquele que se esforça mais, que tem mais habilidade, tem o mérito de vencer. O outro não conseguiu porque não fez o suficiente. A prosperidade alinhada com a consciência é a norma daqui em diante. Alinhe-se com a consciência mais elevada e tudo chegará até você. Permaneça com a tua consciência desalinhada com aquilo que chega agora, com as energias mais elevadas, e você vai ficar cada vez mais isolado para trás, até ser exilado do planeta, porque frequência é frequência. Não tem frequência, não tem alinhamento. É a lei da atração. Cada um é atraído de acordo com a sua frequência, para o local, o destino e as situações condizentes. Então, nós estamos chegando neste ponto maravilhoso de final de ciclo. Não importa se alguém acredita ou não acredita, o que importa é que você que está ouvindo isso, sente isso, porque você já está se alinhando. Não se preocupe com os outros que não querem se alinhar. Não se preocupe com os familiares que ainda estão numa outra frequência. Não se preocupe com a grande parte da humanidade que ainda está envolta na velha frequência. Há um certo tempo, essas 3 décadas que ainda temos, elas vão dar oportunidade para que aquele que realmente fizer o esforço necessário vai atingir o final do ciclo e vai passar para um novo ciclo. E aquele que não fizer por merecer, vai ter oportunidade em outros mundos, como já dissemos, mesmo que leve lá centenas de milhares de anos ou milhões de anos. Mas o tempo é o senhor da razão. As novas tecnologias serão acionadas pela consciência, então vamos decorar esta senha. Nós vamos precisar dela diuturnamente daqui para frente. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.